Aqui nós estamos para a nossa primeira aula de teologia. Este é um vídeo que está sendo gravado e a primeira das matérias que nós devemos estudar quando nós começamos teologia é sobre teísmo. O que é o teísmo? É a área da teologia que afirma a existência de Deus. Dentro do teísmo, nós vamos estudar sobre a existência de Deus, as concepções sobre Deus, e vamos estudar também sobre os atributos, chamados atributos naturais de Deus, e também outros atributos que nós poderíamos chamar de secundários, mas não é exato falarmos dos atributos secundários. Antes, porém, da gente chegar lá nesse oceano inteiro, vamos começar com a seguinte pergunta: Deus pode ser conhecido? Tomando como pressuposto de que Deus existe, ótimo, mas Deus pode ser conhecido? Nossa mente finita, limitada, apequenada, corrompida pela presença do pecado e pela natureza do pecado, ela é capaz de conhecer a Deus? Primeira resposta: Cristo nos disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Hoje nós sabemos que o Pai e o Filho são Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus. O que Cristo está dizendo nesta passagem do Evangelho de João? Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Cristo está dizendo: somente Deus conhece Deus. Somente Deus possui a inteligência, a capacidade substancial para poder abarcar a grandeza de quem Deus é, ou a sua imensurabilidade. Imensurabilidade significa que Deus está além de toda a medida possível. Deus é inabarcável. Significa que Deus não pode ser abraçado. Deus não pode ser contido em um espaço ou em um conceito. Quando o nosso Senhor ele diz: somente o Filho conhece o Pai e somente o Pai conhece o Filho, ele está dizendo para nós: só Deus pode conhecer Deus. Todo o conhecimento que nós tivermos acerca da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz que é parcial. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, nosso conhecimento sobre Deus é parcial. Não pode ser de parcimônia. Não pode ser de uma particularidade, de uma preferência. É um conhecimento parcial porque não temos condições, capacidade de conhecê-lo em sua amplitude, em sua completude, em sua grandeza, em sua imensurabilidade, em sua inabarcância. Não podemos conhecer Deus na sua totalidade. O conheceremos parcialmente, porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Agora, por mais que a gente conheça Deus ainda que parcialmente, pense no patriarca Jó. Ele vai dizer: eu te conhecia somente de ouvir falar. Começa por aqui o nosso drama. O que nós conhecemos de Deus é aquilo que nós ouvimos falar. É aquilo que chegou até os nossos ouvidos. Então, o primeiro passo para um conhecimento sobre Deus é: o que é que você já ouviu falar sobre Deus? Quando alguém te diz que Deus é amor, o que é que você sabe sobre o amor? Deus é luz. O que você sabe sobre luz? Deus é justiça. O que você sabe sobre justiça? Deus é paz. O que você sabe sobre paz? Então, já começa o nosso drama. Não sabemos o que é amor, não sabemos o que é justiça, não sabemos o que é paz, e dissemos que Deus é todas estas coisas. Conhecemos parcialmente, só de ouvir falar. Ainda que a gente conheça a Deus só de ouvir falar, nem sempre nós somos bons ouvintes. Nós podemos ouvir uma coisa e entender outra. Então, além de aprendermos a ouvir,
porque está escrito nas 7 cartas do livro das Revelações, o livro do Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Ou seja, conhecemos o que nós ouvimos falar, nem sempre nós ouvimos corretamente. Então, quem tiver ouvidos, pare para prestar atenção naquilo que você está ouvindo. E quando você ouvir sobre Deus, é necessário ouvir de bom grado. Cristo disse o seguinte: eu vou abrir a minha boca em parábolas e vou falar com estas pessoas, mas elas não aceitarão a minha palavra. Por quê? Porque ouvem de mau grado. Nem todas as pessoas param para ouvir sobre Deus com um coração inteiro, íntegro, reto, temente, piedoso. Há pessoas cujos ouvidos eles estão prejudicados por causa da malignidade que está perene dentro do coração. Perceberam como o nosso drama ele é gigantesco? Há um Deus a quem nós não conhecemos. A primeira possibilidade para conhecermos Deus é nós pararmos para ouvir. Mas quando nós vamos ouvir, o nosso coração está indisposto a confiar e acreditar naquilo que estão falando sobre Deus. Isso nós chamamos de preconceito. Significa, eu já tenho um ídolo que eu coloquei no lugar de Deus, e este ídolo, esta imagem, esta ideia que eu coloquei no lugar de Deus, ela é que ocupa a centralidade da minha fé e da minha devoção. Não aceitarei, então, nada que alguém venha falar que não seja compatível com a minha idolatria. Então a idolatria vai ocupar o lugar de Deus, do teísmo. Não conseguirei conhecer Deus, porque primeiramente Ele vai me falar. E quando Ele começar a me falar, aquilo que vai falar vai bater no meu coração. Batendo no meu coração idólatra, eu vou rejeitar Deus e fico com o meu ídolo adorado, meu ídolo amado, que pode ser uma imagem, uma ideia, uma figura, um conceito. Voltando. Pode Deus ser conhecido? Parcialmente. Só parcialmente. Durante toda a existência. E por mais que nós conhecemos ao Senhor, o profeta Oséias diz: prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecemos e prosseguimos, mesmo que sendo parcialmente. Este conhecimento, disse um teólogo da antiguidade chamado Orígenes, ele diz: é um conhecimento em tendas. Ou seja, eu armo a minha barraca, eu armo a minha tenda, o meu tabernáculo, conheço um pouquinho, conheço parcialmente. Depois que aquele conhecimento eu prossigo a conhecer, neste mesmo conhecimento, só que eu tenho que desarmar a minha tenda. Desarmo a minha tenda e armo outra. É sempre um conhecimento peregrino, forasteiro, conhecimento andarilho. Não é bem um conhecimento provisório, mas é um conhecimento de mantimento. Até aqui nos ajudou o Senhor. Isto é o que eu sei. Isto é o que eu conheço. Isto é o que me foi dado a conhecer. Então, nessa primeira aula, quero afirmar: Deus pode ser conhecido, mas não em sua totalidade, não em sua plenitude, não em toda a sua abrangência, sempre parcialmente, sempre em parte, sempre de tenda em tenda, de conhecimento em conhecimento. O único que pode conhecer Deus na sua plenitude é o próprio Deus. Isso é matéria para a próxima aula. Deus, em Cristo Jesus, te abençoe.